Presento-vos a Marcio Danilo Mota. El formouse na Universidade de Fortaleza, en Brasil, é investigador, xornalista, pero investigador. Neste caso, en literatura infantil, está desenvolvendo a súa tese da que nos vai facer un pequeno avance no relatorio que vai presentar agora, pero ten unha trayectoria internacional importante en Irlanda, en Canadá, en Estados Unidos, en Compostela. Xa vos contará el máis polo miúdo. Deixo vos co seu relatorio, que é autoidentificación infantil nos debuxos animados, a conceptuación posmoderna do arquetipo do heroe. Deixo a palabra e espero que o disfrutedes moito. Muchas gracias. Bueno, bom dia. Tentar falar um pouco mais devagar, um pouco mais moderado, apesar de saber que português não vai ser um problema, o entendimento da língua. Mas, em todo caso, vou tentar segurar um pouco o entusiasmo e essa alegria de estar aqui. Antes de começar, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer aos organizadores, em especial ao meu tutor, José Antônio Neira Cruz, uma pessoa que me convidou a participar da conferência. Enfim, vamos começar a participar hoje dessa discussão, desse processo de explicação, vamos dizer assim, de um tema que, aparentemente, como o próprio título tenta apresentar, é um tema paradoxal, um tema que tenta resolver algumas dicotomias com relação ao que é o estereótipo e o que é o arquétipo do herói. A princípio, esse nome que aparece como arquétipo, pode ter uma certa, vamos dizer assim, um certo princípio estruturalista que, de certa forma, não coincide com o que é o pós-moderno, com esse fenômeno ou com esse estágio de vida, nesse estágio de apresentação da nossa realidade, do que pode ser chamado de pós-moderno. Mais paradoxal do que isso, talvez seja o próprio princípio de pós-modernidade. Então, dessa forma, eu coloco arquétipo e pós-moderno como elementos estruturais que vão gerar uma certa bricolagem, vamos dizer assim, em palavras de Maffesoli, da explicação do que se existe hoje, desse mundo crítico, que é o que se vive hoje, dentro desse princípio pós-moderno. Antes de começar, coloco a questão essa, do pensamento do arquétipo, não como um pensamento estruturalista, mas respeitando o conceito de estrutura. Eu acredito que todo radicalismo com relação aos términos, às terminologias, leva a um princípio egoísta, solipsista. Acredito que a estrutura existe, a estrutura é fundamental na explicação dos conceitos. Então, antes de começar, já deixando bem claro que eu uso o nome do arquétipo para mostrar que o arquétipo ele é um fenômeno, uma realidade, é uma necessidade humana. Existe e sempre existiu, e pelos estudos atuais será sempre uma estrutura vigente, uma estrutura que vai expressar as idiosincrasias, os elementos fundamentais do psiquismo humano. Então, o arquétipo do herói, ele é, a princípio, um elemento de expressão, uma expressão de uma necessidade do ser humano com o seu entorno, uma expressão com relação a si mesmo, sobretudo. Então, o homem primitivo, assim como o homem moderno, sempre buscou elementos que concretizassem e condensassem a sua existência, a sua questão existencial, os fenômenos da natureza. E isso buscou sempre no seu processo de imaginação, um processo imagético. Então, antes de começar o trabalho, já deixando bem claro a questão do arquétipo, como um elemento necessário, como uma atividade, como uma expressão do imaginário humano. Então, vamos começar a mostrar como esse processo de autoidentificação, ele basa-se, sobretudo, na questão da identificação e da expressão dessas camadas profundas da nossa imaginação e do nosso psiquismo. Brevemente mostrando os temários que vão ser discutidos. Não sei se está claro, se dá para ver, com letras pequenas, mas eu traduzo em voz. Vamos estar falando sobre o arquétipo do herói, claro, e seus diferentes tipos de heroísmo. Tratar o heroísmo como conceito. Já em palavras de Ovídio, se poderia citar Ovídio, traduziria o heroísmo como suas metamorfoses, como sua transformação. Uma transformação que sempre carrega em si as suas condições ideológicas de cada momento, de cada época, e, dependendo da situação da época, as condições essas de interesse, seja do Estado, da Igreja, ou a questão do sujeito,
enfim, as suas metamorfoses considerando o seu entorno, o seu contexto e as suas necessidades. Tá, vamos começar pelo período clássico, período antigo. Vamos falar aí dessa época. Eu, só fazendo um parênteses, evito colocar datas, porque eu quero colocar o heroísmo, o herói, como o próprio princípio, o próprio fenômeno de explicação dessa transformação, do modo em que o ser humano se vê a si mesmo e a sociedade. E como o herói, ele sempre foi essa camada, esse elemento imagético de expressão de uma necessidade. Então, eu evito colocar as datas em números, vamos dizer assim, e tento colocar algumas fases, alguns períodos de explicação. Então, começamos com o período clássico, explicamos sobre o herói mítico, esse herói mítico considerado como um deus ou um semideus, que expressava esse heroísmo divinal, né, o absoluto. Depois passamos ainda nesse período uma certa fragmentação, uma certa metamorfose, uma certa transformação. O heroísmo trágico grego, né, como ideal de um homem nobre. Vamos ter as grandes duas dicotomias entre Aquiles e Odisseu. Qual deles era o melhor homem? Né? Que ideal de hombredade, de nobreza poderíamos ter durante esse período? Tá, passando dessa fase, claro, atravessamos, chegamos à Idade Média. A Idade Média é um período extensíssimo, não poderíamos aqui falar de Idade Média, porque só a Idade Média seria uma aula, ou seria uma explicação. Então, eu tento sintetizar com aquela imagem de arquétipo que, vamos dizer assim, que marcou esse período da Idade Média, que é o herói épico, né, ou herói cavalheiresco. Né? Vamos descobrir que o porquê desse cavalheirismo, por que o herói épico se apresenta dessa forma e por quê, com esse heroísmo que ele tenta decifrar, que ele tenta expressar num período em que o homem busca a sua autoafirmação, busca sobretudo, a proteção dos seus bens, busca essa ideia de reconhecimento de nação. Então, o herói cavalheiresco ele vai ser a representação do heroísmo nacional. Tá? Passando por o que chamamos de Idade Moderna, que é justamente essa passagem do que se tem entre o público e o privado, a ideia do sujeito, a criação do sujeito, a privatização, essa ideia do antropocentrismo, a valorização do ser humano. Então, o herói ele deixa de ser, né, não que totalmente, porque essas fases elas não vão se separando, elas vão se somando, claro que alguma divergência ou outra, mas nunca se eliminando o fenômeno. O fenômeno nunca pode ser eliminado. Uma experiência ela é sempre um fruto de uma outra experiência. Apesar de que suas condições filosóficas tenham sido ou superadas ou substituídas, mas nunca eliminadas. Então, passamos para a Idade Moderna e temos aí o primeiro sinal desse heroísmo transformado dentro das obras de Shakespeare, né? Dentro desse herói que a gente chama de herói clássico renascentista, ou herói trágico shakespeariano, que como vocês possam querer traduzir, será a mesma, porque Shakespeare foi e tem sido uma grande influência para muitos autores, e a partir dele, já que existem muitas controvérsias que Shakespeare não foi o autor de suas obras, enfim, coisas especulativas depois de sua morte. Mas, enfim, o que se pode saber é que, a partir das suas obras, se existe um princípio de transformação, em que o herói deixa de ser esse herói nacional, um herói em busca coletiva, e passa a ser o herói dramático, o herói de si mesmo, o herói melancólico que tenta sofrer, que sofre e que, ainda que descubra que existe uma autodeterminação, em que o destino destina, mas que o ser humano, o sujeito, ele contribui para isso, e fatalmente terá um fim trágico. Então, existe uma controvérsia muito grande nas obras de Shakespeare por isso, porque ele joga com a questão do livre-arbítrio, né? Joga com o livre-arbítrio, mas que a condição do ser humano é a condição trágica, infalível da morte. Enfim, isso marca o drama do sujeito, o drama que ainda tem a liberdade, que tem a livre-arbítrio, mas o seu objetivo, o seu destino final, fatalmente será esse. Enfim, passando para outra fase, passamos para o herói romântico, o herói birônico, ou byrônico, como queiram chamar. Ele já trabalha a questão do idealismo, né? Já trabalha a questão do ideal que a sociedade tenta impor, né? Que a sociedade, na verdade, o herói birônico, ele se vê, ou ele vê uma realidade que poderia ser potencialmente ideal. E, por isso, ele vai contra, vamos descobrir mais na frente, vai contra essas convenções. Ele é um ser marginalizado. Ele se marginaliza porque ele vai querer justamente deflagrar o que se existe nessa sociedade
essa sociedade que vai se fomentando dentro desse princípio moderno de progressão, de progressividade, né? Então, ele é, de certa forma, um protótipo do que a gente vai ver mais na frente do herói ou do anti-herói, desse herói denunciador. Então, passando mais adiante, ainda dessa categoria de moderno, vamos ter o herói realista, né? O herói dentro das obras de Dostoiévski, de Flaubert, nas novelas de Proust, ou de Balzac, do que seja. Então, esses heróis, eles vão começando a se transformar, né? Dessa forma, como posso dizer, anti-heróica, né? Ele é justamente o contrário do heroísmo, aqui visto até então, como algo de autossacrifício. O herói aqui, ele não está se sacrificando, ele é sacrificado. Ele é sacrificado por uma circunstância do contexto social em que se vive. Então, ele é deflagrador. O herói aqui é um arquétipo de deflagração. Ele junta, ele se sacrifica, ele não se auto-se-sacrifica, ele é sacrificado e aceita a sua sacrificação em detrimento de uma exposição, de um alerta do que acontece dentro da sociedade. E passando para o tema do que se tem hoje como contemporaneidade, vamos ter, claro, os super-heróis, né? Que dentro de um processo midiático vamos descobrir isso, que é um estratagema, claro, um estratagema midiático, uma recopilação de alguns heróis que temos na época mítica, na época do período clássico, de valorização de assuntos super-humanos, mesclado com outros, né, que é essas questões do cavalheiresco, ou seja, uma mescla confusa de elementos filosóficos, psicológicos, que visa uma estratagema, que visa mais ou menos a ideia de venda, ou seja, sabem e reconhecem a influência e a força do arquétipo e usam de forma fragmentada para poder valorizar uma certa alienação com relação ao arquétipo do super-herói. E, passando em diante, ainda dentro desse princípio do mass media, temos o chamado Paragon, que é um modelo, ou herói estereotipado, que representa esse herói moralizador. E, em seguida, passamos aí a esse período crítico, né, o período crítico, no qual eu defino como período crítico, porque não se sabe o que temos hoje, não se vive, o que se percebe hoje é uma fragmentação realmente, onde as instituições já não correspondem ao que deveriam fazer, em que o ser humano ele não busca, talvez, o seu autoconhecimento, mas ele busca, sobretudo, saber o que ele não é. Buscar o que ele é, talvez ele já saiba que ele é falível, que ele é imperfeito e que o fim trágico da vida será esse, mas ele busca saber agora também o que ele não é. Ele busca saber o que ele não é. E o que ele não é exatamente isso que as instituições, né, a queda das instituições, tentam colocar como elementos vamos dizer, de moralidade, de ideal, de nobreza, de honestidade. Incluso o princípio de humanidade. Incluso o princípio de humanidade também é um dos elementos de que o homem crítico de hoje ele não corresponde. Porque tudo isso deixa de ser o que era antes visto como algo natural, perfeito, deixa de ser perfeito e natural e passa a ser algo crítico, porque são instituições, são realidades criadas a partir desse ideal estatal, institucional, político, o que seja. Então, o ser humano hoje ele busca saber também o que ele não é. E o anti-herói, ou anti-herói paradoxal, esse anti-herói, o herói paradoxal que eu chamo, ele é uma forma representacional, uma forma extensiva desse herói, do herói do que se tinha hoje representado, do que se tinha, do que Dostoiévski e os outros realistas literários explicaram no passado. Ou seja, é uma extensão desse herói denunciador, né? Então, colocamos dentro desse princípio, vamos dizer aí, classificatório, chamamos esse tipo de herói crítico, né? Por quê? Porque ele vai criticar as instituições, ele vai criticar a sua forma de ser, ele vai tentar dizer o que ele não é, mas, sobretudo, de uma forma na qual o bem e o mal, eles não vão estar separados de uma forma estruturalista, eles vão estar unidos. O bem e o mal eles vão estar atuando, interagindo de forma concisa, concreta. Então, o perfeito com o imperfeito se juntam. E vamos descobrir que o ideal de perfeição não é essa má tradução da palavra entre perfeito do que não tem defeito, e vamos descobrir que o perfeito ele vai ter
um conceito dentro da etimologia da própria palavra, que vem do latim perfectum, feito para, não sem defeito, que defeitos somos todos. Agora, somos feitos para alguma coisa, ou para algo, somos feitos. Então, essa é a descoberta do ser humano, é descobrir esse algo, o que temos em segmento, em cada um de nós, que somos heróis nós mesmos, o que temos que descobrir e como temos que descobrir. E o herói crítico, ele vai denunciar essas formas antigas, vai denunciar essas formas antigas, essas formas arbitrárias, institucionais, de ver-nos a si mesmo e aos outros. Tá, coloco alguns exemplos aqui do que os filmes que vamos analisar, dos desenhos aqui que vamos analisar. Coloco Bob Esponja, que é um fenômeno de consumo que eu não posso nem explicar. Acho que quem tem criança, quem tem filho, sabe o que é o Bob Esponja dentro de casa, né? O Bob Esponja, só pela música, é incrível, é hipnótico. Só pela música chama a atenção. A criança pode estar distante, porque já está massificado, está marcado na cabeça a criança o que é o Bob Esponja. Temos também o Finn, né? Eu coloquei em inglês porque, enfim, tem uma certa mistura de inglês com português, porque é um trabalho já vindo de outras apresentações também. Então, eu coloco o Finn e o Jake, que fazem parte do Hora de Aventura, apresentado, creio que no Vueling, ou aqui em Espanha, no Vueling, no canal de entretenimento infantil, e vamos falar disso separadamente, vai falar desse herói que vai tentar identificar-se com o próprio conceito de heroísmo. Vamos explicar sobre o Batman do futuro, que é tentar mostrar como os antigos, os paragons, que eu acabei de falar, dos modelos pré-fabricados, eles estão tentando buscar essa nova forma de contato com o público. Como eles estão buscando essa forma, essa nova metamorfose, para poder encaixar-se dentro do mercado. Porque já se descobriu que a fórmula que existia, vindo até hoje, já não se adequa à forma crítica que tem das crianças. As crianças estão produzindo uma forma crítica, a forma de interação, com os próprios conceitos de mídia. As mídias e o contexto geral em que se vive têm formulado um novo conceito de infância. Então, o Batman, ele é uma representação, o Batman do futuro. Tá? O Batman do futuro, ele é esse exemplo do que vamos ver sobre essa metamorfose, incluso dos paragons. E temos o Agalha, que é um cachorro que tem medo de tudo, um cãozinho muito medroso, e, de qualquer forma, ainda consegue resolver seus problemas. Ou seja, ele vai denunciar uma forma de heroísmo, o próprio conceito de heroísmo, que também vamos ver mais na frente. Passamos para o segundo temário, vamos a falar sobre as experiências de entretenimento e empatia. Aqui já vamos entrar, saindo um pouco a questão essa da história, vamos dizer assim, da evolução, da metamorfose do herói, e vamos entrar dentro do próprio processo psicológico, tá? do que é esse processo de identificação, ou de autoidentificação com os personagens infantis. Vamos tratar sobre o que é experiência, falar sobre o que é uma experiência. Vamos falar sobre o entretenimento como experiência intrínseca. São três teorias que vamos se divergir de certa forma, e na qual a terceira ela vai juntar o elemento do que existe nas duas. Ou seja, como eu falei antes, uma experiência ela nunca se dissipa, ela sempre se soma ou se multiplica, depende da qualidade de comunicação entre as experiências. O que acontece é que vamos falar sobre essa experiência sobre o ponto de vista intrínseco, né, intrinsecamente motivada, muito rapidamente, e falar sobre o entretenimento como experiência objetivamente motivada. Aí, uma dicotomia, né? Fora, dentro, dentro, fora, enfim. A terceira é a qual a gente vai usar para poder validar, vamos dizer assim, a nossa explicação do que é a motivação do entretenimento como experiência, que é o modelo integrado da experiência de entretenimento, ou modelo de experiência de entretenimento de ficção. Tá? Vai tratar os dois elementos, tanto intrínseco como extrínseco. No terceiro ponto, vamos falar sobre essa identificação infantil nos desenhos animados. Vamos falar de duas questões importantes, que é a empatia e a imaginação, mesclado com o modelo esse que acabamos de escolher. E, em quarto, a autoidentificação infantil com esse anti-herói. Né? Vamos ter Bob Esponja como uma crítica de si mesmo, vamos ter Batman do futuro, crítica de autoidentidade, vamos ter o Finn, The Human, Jake the Dog, perdão, falando em inglês, e como crítica moral, né? Como eles vão denunciar a moralidade do que é ser humano.
O Bart Simpson eu coloquei aqui, mas eu eliminei nas apresentações, porque, enfim, ia gerar uma discussão mais extensa. Então, eu eliminei. Eu coloco aqui, mas não vamos a ter. E coloco a Galhas, que é esse cachorro medroso que eu acabei de comentar a vocês, como crítica do próprio conceito de heroísmo. Bem, basicamente é isso que eu tinha falado para vocês com relação à antiguidade, um princípio das influências clássicas na formação desse herói poderoso, Deus, o absoluto do herói mítico, né? Que Hesíodo foi a primeira pessoa, ou a pessoa ao ser, a pessoa que tivemos contato sobre a participação desses deuses heróicos, né? Desses deuses perfeitos, vamos dizer assim, como ditadores da benevolência, da moral e do absoluto, né? Hesíodo também ele vai separar o homem, as idades, as fases de homem, e classificar em 5 fases: na idade de ouro, na idade de prata, na idade de bronze, na idade heróica e a idade de ferro. Dando conta que a idade heróica, dentro das obras de Hesíodo, vai ser a única fase em que o homem não sofreu degradação. A única frase do homem dentro do conceito de humanidade em que o homem não sofreu degradação. Não sofreu degradação por quê? Porque sempre tivemos o que? Os heróis. Então, os heróis morriam e sofriam as degradações pelos humanos. Então, tem um princípio já de alienação, de separação do ser com o objeto. Então, como eu falei antes, a questão de Aquiles versus Odisseu, quem era melhor homem, como esse heroísmo dentro do nível mais metamorfósico, vamos dizer, mais decadente, que é o herói que é o ser humano que reconhece o seu falho, embora muitas obras que a gente conheça sobre esse herói trágico grego, ele é quase que perfeito, falta, creio que 1% para ser perfeito, esse 1% é sempre esse falho trágico, né? O tragic flaw, que eu quero dizer. Então, esse traço de falho, essa imperfeição do ser humano, faz com que, dentro da época clássica, dentro desse período antigo, se acredite que, por causa desse único falho, o ser humano ainda possa alcançar o ideal, a ideia, o protótipo de perfeição. Então, se vive no período clássico a ideia de que o homem não é perfeito, mas que pode ser perfeito, e que há que sofrer, e há que seguir determinados pontos de vista e parâmetros, e há que ter certa conduta de hombridade, de força, vamos dizer, muitas das vezes de violência. E isso foi baseado, e a nossa estrutura ocidental ela é baseada dentro desse contexto do homem, do bravo, do herói, do capaz de fazer qualquer coisa, do corajoso, como Aquiles era. Não? Mas esse era o conceito de hombridade, de heroísmo, baseado dentro da ação, dentro do princípio ativo da ação, em que o herói ele tinha que praticar a ação. Já o conceito de Aquiles, e está isso oposto para Sócrates, dentro de Rápias, vai dizer que entre Aquiles e Odisseu era o melhor homem, ainda que tenha tido seus problemas trágicos, que tenha tido sua tragédia, sua forma, mas ainda assim conseguiu proponer e alargar a sua jornada de volta a casa, né? E não seguiu esse protótipo de violência que foi Aquiles. Bem, de acordo com Joel Schmidt, nesse período do heroísmo nobre, na qual existiu esse culto do herói, para ele, um herói ele corresponde à chamada do herói na mitologia, a todo personagem que exerceu sobre os homens e sobre os acontecimentos uma determinada influência, que lutou com tanta bravura ou realizou feitos de uma tal temeridade que se elevou acima dos seus semelhantes, os mortais, e que, por ousar aproximar-se aos deuses, merecendo assim, depois da morte, uma veneração e um culto particular. Então, temos aí o herói como um herói na busca da sua perfeição, o herói que busca a perfeição e que busca sacrificar-se para alcançar essa perfeição, custa o que custar. Bem, tratando dos heróis em particular, como falei antes, temos essa questão do herói épico, do herói cavalheiresco, a influência das obras de Ovídio no cenário do imaginário popular,
né? Ovídio foi muito responsável por isso, porque na Idade Média, até certo período da Idade Média, vamos dizer, a Idade Alta, existia uma cultura horária, ou seja, existia uma cultura oral, a escritura estava aí muito particularizada a certos grupos, então o povo tinha contato com as obras literárias de forma oral, ou seja, a tradição oral. E as pessoas, nessa época, tinham o ideal de liberdade, de bravura e de conhecimento através dessa estrutura do herói, do cavaleiro, né, do que se tinha. Então, os grandes nomes desses, vamos dizer aí, como dois elementos, como dois exemplos desse heroísmo nacionalista, é a figura lendária de Sir Lancelot e do Rei Arthur, né? Do herói que com espada na mão, montado no seu cavalo, com o cortejamento das mulheres, né? Porque lutava contra o feudalismo, e o feudalismo tinha o princípio de propriedade absoluta, incluso as mulheres na época, claro que vocês todos sabem, eram propriedades do próprio feudal, do próprio senhor feudal. Então, a ideia do cortejamento, do cavalheirismo com a mulher, é uma ideia de tratamento, uma ideia de revalorização do que é o público e do que é o privado. A ideia nacional, do reconhecimento das nações. Então, esses cavalheiros, eles vão em busca dessa vamos dizer assim, dessa autoabertura de conhecimento e de valorização do particular. Incluso a mulher, que era visto também como uma propriedade, agora ela é vista como um ser que também tem a sua autodignidade, que tem a sua autodeterminação, vamos dizer assim, que tem seus direitos, ou que possivelmente deveria ter seus direitos, até então não estava reconhecido isso, e que, por isso, deveria o homem cortejar a fim do que ela pudesse escolher. Então, essa aqui é uma forma, talvez a mais conhecida dentro do imaginário popular, dentro do imaginário épico de herói, né? O herói cavalheiresco. Tá, eu coloco também, talvez para abreviar um pouco mais, coloco os heróis clássicos renascentistas, coloco o herói trágico shakespeariano, coloco como exemplo, eu coloco Hamlet e coloco Macbeth, que são os dois heróis, vamos dizer aí, dentro desse princípio shakespeariano que melhor representa esse período. Está caracterizado dentro das obras dele a influência dos conceitos aristotélicos, as questões das regras de 3 unidades, tempo, espaço e ação. Shakespeare foi o primeiro a sintetizar e a colocar isso como unidade. E coloca também aquilo que vai abrir, né, o espaço, vamos dizer assim, que vai abrir a influência para outras gerações com relação à identificação com o herói, que é a questão da autodeterminação do sujeito. O nascimento do sujeito acontece aqui a partir de Shakespeare. Então, temos o herói romântico a partir disso, que as suas características principais é sua rejeição de normas estabelecidas, aversão a convenções, marginalização, egocentrismo, idealismo e introspecção. Tá? Temos aí 2 heróis revolucionários, idealistas, que Dom Juan e Andrei, de Lord Byron, e Andrei de Tolstói. E esse anti-herói de Dostoiévski, de Flaubert e de Proust, que eu havia mencionado antes, que está caracterizado por ser fraco, apático, indeciso, preguiçoso. Enfim, essa é a forma que o sujeito, que o herói teve que buscar dentro da criação desses autores para poder deflagrar, para poder denunciar o que se existia nessa época de progressão, de modernização, de racionalismo, de busca da perfeição, vamos dizer assim, na busca dessa perfeição do ser humano. Então, temos o heroísmo denunciador, né? O homem subterrâneo, que nem nome tem, na obra de Dostoiévski, um ser que nem nome tem, que já começa a sua autoclassificação, a sua autobiografia, já se deflagrando e se menosprezando da forma mais subterrânea que se pode existir. E temos aí Julian, o vermelho e o negro, de Stendhal, que é justamente esse herói errante, desse herói imperfeito, na verdade, marginalizado. E, enfim, coloco aqui também 2 passagens que eu acho interessante colocar para um estudioso como Victor Bromberg, que é uma pessoa que estudou
a questão do anti-herói, creio como nada, como ninguém. Ele vai colocar que um anti-herói, não sei se eu falo inglês, é um herói que implica, de forma negativa, uma presença negativa e subvertida, ou se trata de uma questão de uma forma subvertida do herói ou a ausência do heroísmo. Ou seja, o anti-heroísmo ele não é, de certa forma, mal. O conceito de maldade, do que se existe também, inclusive o conceito de maldade, é uma construção. E o que vai fazer que o anti-herói não se torne uma pessoa má é a sua funcionalidade dentro de um contexto. E esse contexto, que muitas das vezes ele é opressor, ele é repressor, ele é coercitivo, são palavras redundantes, mas é sempre isso. Então, ele usa esses aparentes mecanismos de maldade para deflagrar, para denunciar o que realmente é mal. A castração, a falta de liberdade, como você pode dizer, a concentração do poder, a falta de voz às pessoas. Então, o mal aqui não é o herói, não é o anti-herói, mas sim dentro das instituições que estavam enclausurando esse personagem. Então, o personagem ele usa esses conceitos aparentemente de maldade para denunciar algo maior, de maior maldade, que é assim o contexto das instituições que se vivia. Enfim, vamos passar mais adiante. Eu coloco aqui uma outra passagem de Victor Brombert, que ele fala sobre os protagonistas não são necessariamente uma falha. Os anti-heróis eles não são uma falha. Eles são, antes de tudo, uma forma de denunciar. Eles são essa forma de denunciar e formas outras de criar possibilidades de identificação com esse anti-herói. Então, de certa forma, é isso. Ele cria essa forma de subverter e de denunciar esses aparentes mecanismos de ideal, de idealização dessa imagem do herói perfeito. Coloco aqui um exemplo sobre os heróis, desses heróis, os heróis midiáticos, vamos dizer assim, os heróis midiáticos. Conhecido como o Superman. O Superman foi um dos primeiros comics a representar esse herói moralizador, o herói moralizador que cria uma moral, que cria que estabelece padrões de comportamento ao público infantil, e não só ao público infantil, mas também ao público adulto, porque, de certa forma, ele é uma representação do próprio contexto social em que se vivia, e, de certa forma, no que se vive até hoje, mas ficou caracterizado por uma época dourada dos cómics, que já, como eu falei antes, vem se metamorfoseando, vem se transformando para poder gerar um novo fluxo e entendimento com a nova audiência. Temos o Capitão América e o Super Marvel. Esse tipo de herói, como eu chamei herói moralizador, ele é considerado como a última forma de verdade, de honestidade, eu coloquei aqui, perdão, de honra, e ele representa uma forma de estereotipada dos valores morais dos antigos cavaleiros templários. É interessante notar a própria vestimenta dos heróis desse período, que eles usavam capas, luvas, a sua forma sempre muito, vamos dizer aí, super poderosa de expressão. Ou seja, essa forma é uma forma híbrida de alguns valores dos cavaleiros templários que deveriam ter dentro do seu segmento, da sua jornada, fé, honestidade, princípios de libertação, mas isso mesclado e criado uma estampa de estereótipo na valorização do super-homem, do super-ser, do super-herói. Ou seja, são valores que deveriam fazer do que o homem, em geral, porque já se trata disso aqui, a questão muito concentrada, muito machista, porque vamos ter poucas mulheres dentro desse aspecto, e sempre o homem musculoso, o homem com poderes sobrenaturais, e sempre uma pessoa que não deveria ter falha, incluso não teria contato nenhum. A maioria desses heróis não tem contato sexual algum com mulheres ou com nada, tem a sua vida muito particularizada, incluso a sua intimidade ninguém conhece. Enfim, motivo de muita crítica, porque essa questão do contato dos deuses com os humanos é uma crítica que existe
desde o período clássico, né? E aí vamos ter o mito de Prometeu, o primeiro contato, ou um dos primeiros contatos do homem com os deuses, e sempre esse contato é trágico, sempre. Sempre existe uma punição por isso. Então, isso aqui é uma outra representação também dessa forma dos heróis se comportarem, da conduta dos heróis. E coloco aqui o Aquaman e o Ben Tennyson como heróis estereotipados, ou seja, eles já são representação da representação. Né? Eu coloco o Aquaman porque é um dos primeiros a ser representado a partir dessa representação de herói absoluto, de super-herói. E Ben Tennyson eu coloquei ele para mostrar que ainda tem a mesma representação ainda hoje. Né? Por quê? Porque ele é um jovem, apesar de não ser forte, mas ele tem as características de um super-herói, por não se identificar ainda com a questão sexual essa que eu estava falando, e também por ter esses superpoderes a partir desse contato alienígena com o relógio que ele usa. Ou seja, esse herói estereotipado, o herói modelo, ele é um herói ideológico de consumo, claro. Ou seja, se quita o conteúdo e se transforma e deixa a sua forma para que possa ser vendido. Né? Se descobriu que essa forma é uma forma decadente e foi usado, mas só que não se usa mais. Quer dizer, tem sido muita crítica por isso, em que o público infantil ou até o próprio público adulto, o público que consome também, que gosta, como eu gosto muito de desenhos animados, então eu gosto muito, então eu acredito que já não serve mais. Ou seja, uma fórmula já foi mastigada, já foi tirada, foi totalmente usada. Então, isso já não se aplica mais. E o próprio público de hoje busca algo mais crítico, mais inteligente. E o conceito de herói também. Então, vamos ter, dentro desse princípio, dentro ainda do mass media, dentro da mídia, esse processo de adaptação, né? Desse herói, desse super-herói para esse herói crítico que eu estava falando antes. Então, esses heróis eles são caracterizados, esse herói crítico ou paradoxal, ele é caracterizado por ser uma bricolagem dentro vamos dizer aí, dentro do princípio de Maffesoli. Maffesoli vai chamar o que vivemos hoje na pós-modernidade como uma bricolagem. Então, esses heróis que eu estou falando, os heróis críticos, eles são uma bricolagem, eles são uma representação de muitas outras, mas com enfoque diferente. Que o enfoque dele é sempre um enfoque no qual o herói ou o anti-herói tinha antes, ou seja, uma mescla de valores.